Você deve ter notado que recentemente, mais nos últimos anos, tem se falado cada vez menos do problema da pobreza e mais de um suposto problema que seria a desigualdade? E todo ano acontece em Davos o Fórum Econômico Mundial, onde um monte de líderes se reúnem para discutirem soluções mágicas para os problemas. Mas por que desigualdade seria um problema? Você já deve ter visto notícias como essas. A absurda desigualdade de renda em nosso país. A desigualdade no mundo piorou bastante. O país continua sendo extremamente desigual. Desigualdade é o maior problema do planeta. E como consequência dessas mídias que estão cada vez mais preocupadas em manipular a opinião pública do que de fato informar, a palavra desigualdade vem perdendo significado. E hoje ela é usada como se fosse sinônimo de pobreza, sendo que pobreza é uma coisa e desigualdade é outra, são coisas distintas. E você já se parou para fazer essas duas perguntas? O que de fato é desigualdade e por que ela seria um problema? Spoiler do vídeo, ela não é. Bem-vindo a Iluminando a Escuridão. Meu nome é Catarina e neste canal eu falo sobre ideias de liberdade. E se você, assim como eu, também é um defensor da liberdade, entre nas nossas comunidades para conversar comigo e outras pessoas como nós. Todos os links estarão na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Agora vamos ao vídeo. E eu li o relatório da Oxfam para você não precisar, porque sério, foi pura tortura. O relatório deste ano se chama Desigualdade S.A., e eu tive que parar algumas vezes, respirar fundo, repensar o que eu estava fazendo da minha vida, segurar aquela ânsia que batia. Até recomendo você ter um baldinho de vômito do seu lado. Nenhum acidente aconteceu, né? Mas só por precaução, porque ele é muito ruim. Quem escreveu o prefácio do relatório foi ninguém menos que Bernie Sanders, aquele político americano assumidamente socialista. O relatório tem 72 páginas de pura tortura. E sobre o que ele se trata, você deve estar se perguntando. Para você ter uma noção, a palavra pobres no relatório é citada 30 vezes. Já a palavra rico ou ricos é citada 115 vezes. A palavra pobreza é citada 22 vezes. Já a palavra riqueza é citada 85 vezes. Esse relatório quer fazer você acreditar que se a gente diminuísse a fortuna dos mais ricos, se os estados pudessem roubar 5% de todo o dinheiro deles, eles conseguiriam diminuir a desigualdade. Bom, até conseguiriam diminuir a desigualdade, porque todo mundo seria igualmente mais pobre. Só que não diminuiria a pobreza, com isso eles aumentariam a pobreza. Você acha que os estados, você acha que político está preocupado com quem é mais pobre? Você acha que se eles tivessem mais dinheiro, eles conseguiriam resolver esse problema? Se você somar a riqueza de todos os estados do mundo, é maior do que a soma de dinheiro de todos os bilionários do mundo. Como tirando um pouquinho dos bilionários vai resolver o problema da pobreza? Não vai. E outra coisa, esses políticos, essas pessoas que são contra a desigualdade, teve até uma deputada federal recentemente que postou em suas redes sociais, não vou falar aqui o nome dela para não dar audiência, mas ela é uma deputada federal de um partido socialista de São Paulo. Ela postou em suas redes sociais que os bilionários não deveriam existir. Só que eu te pergunto, você acha que o mundo estaria melhor ou pior sem os bilionários? Eles não são contra o acúmulo exagerado de capital. Eles são contra o acúmulo na mão de pessoas normais, como eu e você. Eles querem transferir, eles querem que o Estado tenha o poder de roubar o dinheiro que essas pessoas produziram e dar para eles, e querem fazer você acreditar que se eles tiverem mais dinheiro, mais do que já tem, que já é muito, só o Estado brasileiro arrecadou 3 trilhões ano passado, que com mais dinheiro eles vão conseguir resolver o problema da pobreza, sendo que não vão. Talvez até diminuísse a desigualdade, todo mundo seria igualmente mais pobre. Mas você acha que seria melhor ou pior para a sociedade como um todo? Now enough of us know that we can just tell them we know. Now the lying and the secrets will finally be over. Mas afinal, o que é de fato desigualdade? Segundo o dicionário de Oxford, desigualdade é estado de coisas ou pessoas que não são iguais entre si, dessemelhança e diferença. Então, se existe, sei lá, uma pessoa muito alta e outra pessoa muito baixa, a gente tem uma desigualdade ou diferença de altura. Se existe uma pessoa muito bonita e outra pessoa muito feia, a gente tem uma desigualdade ou diferença de beleza. Se existe uma pessoa com muita riqueza, muitos bens e outra pessoa com poucos ou dívidas, a gente tem uma desigualdade ou diferença de riqueza. Se existe uma pessoa com salário muito alto, outra pessoa com salário baixo, existe uma desigualdade ou diferença de renda. Mas se pessoas são diferentes entre si e querem coisas diferentes da vida, por que a diferença seria um problema? E como atingir essa utópica igualdade se bens são escassos e necessidades são infinitas? All right.
I understand. Só que não faz sentido falarmos em desigualdade sem nos referirmos a uma desigualdade específica. Se alguém chega para você e fala que o fulano A é muito diferente do fulano B, a sua próxima pergunta muito provavelmente vai ser: diferente em que sentido? E com desigualdade é a mesma coisa, porque seres humanos são desiguais. Geralmente, quando a gente escuta numa televisão ou nesse relatório da Oxfam, por exemplo, que a desigualdade aumentou, que a desigualdade é um problema, eles se referem a uma dessas três desigualdades: desigualdade de riquezas, desigualdade de renda ou desigualdade de oportunidades. As duas primeiras são desigualdades econômicas. E por que, se você for analisar, só bem nessas duas já não faz muito sentido falar que desigualdade é um problema? Uma pessoa pode ter muita riqueza se ela herdou uma casa em um lugar bom, por exemplo, e ao mesmo tempo ter uma renda baixa, se ela tem um salário baixo. Não quer dizer que essa pessoa é rica. E o contrário também acontece. A pessoa pode ter nenhuma riqueza ou dívidas e ter um salário muito alto. E por que a diferença entre essas duas pessoas, essa desigualdade, seria um problema? Ah, Catarina, mas uma pessoa ter tanto enquanto outras têm tão pouco, não seria por si só um problema? Não seria injusto? Não seria melhor para o mais pobre se tivéssemos mais igualdade? No, God! No, God, please, no! 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 A resposta é não. Vamos analisar os números. O índice mais utilizado hoje em dia para se medir a desigualdade é o índice de Gini. E apesar de não ser o índice perfeito e ter alguns problemas, vamos usá-lo para analisar as desigualdades entre os países. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, mas não está entre os países mais pobres. Já o Haiti é um país com menos desigualdade que o Brasil e, ao mesmo tempo, muito mais pobreza. Outro país que é mais igualitário que o Brasil é a Etiópia, que ao mesmo tempo é muito, mas muito mais pobre que o Brasil. A Etiópia, inclusive, tem uma desigualdade menor que países como Itália, Estados Unidos e Uruguai. Já segundo o índice de Gini, o Canadá tem mais desigualdade do que o Iraque. O Reino Unido é mais desigual do que Bangladesh. O Japão e a Suíça são mais desiguais que a Mongólia. Portugal e Espanha são mais desiguais do que a Índia. E sabe o que Butão e Timor-Leste têm em comum? São países muito, mas muito pobres, mas são mais igualitários que países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Suíça e Coreia do Sul. E eu pergunto para você que está assistindo esse vídeo, você preferiria morar em um país com mais igualdade e ao mesmo tempo mais pobreza, como Serra Leoa e Etiópia, que são países muito pobres, onde todo mundo passa fome igualmente, ou em um país mais desigual e ao mesmo tempo com mais qualidade de vida para o mais pobre, onde o mais pobre tem mais chance de ascender socialmente, como por exemplo os Estados Unidos? É comum hoje em dia as pessoas usarem a palavra desigualdade como se fosse um sinônimo de pobreza. Só que se desigualdade é a diferença, pobreza quer dizer falta daquilo que é necessário à subsistência. Uma pessoa é pobre porque ela é carente de bens materiais. Ela não possui um mínimo de suas necessidades básicas atendidas. Ninguém morre de desigualdade, mas milhões de pessoas morrem por conta da pobreza. E enquanto esses dois conceitos não forem bem entendidos, bem definidos e separados, não existe chance nenhuma da gente combater o real problema, que é a pobreza. Apparently there's an important difference. E a terceira forma de desigualdade, bastante citada, é desigualdade de oportunidades. E por que não faz sentido nenhum falar em igualdade de oportunidades? As pessoas são diferentes, querem oportunidades diferentes e têm necessidades diferentes. Bens são escassos e necessidades são infinitas. Então, como decidir qual oportunidade todos devem ter igualmente? Quem vai decidir isso? Vamos pensar em educação, que é bastante citado por aí. Como que a gente faz para ter exatamente as mesmas oportunidades de educação quando a gente tem professores muito bons e professores não tão bons? É impossível nivelar por cima. Você teria que fazer com que todos fossem igualmente medíocres. E se você pensou que todas as pessoas deveriam ter um mínimo de educação, você está pensando em pobreza. Lembra? Mínimo para a subsistência. Isso é pobreza, isso não é igualdade. Igualdade é sobre ser igual. Só que alunos aprendem ritmos diferentes e têm necessidades diferentes. Os pais querem que seus filhos aprendam coisas diferentes e podem escolher escolas diferentes. Como que você impõe essa igualdade? E crianças que têm necessidades especiais, como é que eles ficam nesse mundo de igualdade imposta? É melhor esquecer essa igualdade perversa, né?
E eu pesquisei bastante para fazer esse vídeo, procurando algum argumento que fizesse sentido para falar por que desigualdade seria um problema, ou por que com igualdade a gente teria menos pobreza. Eu vi esse artigo da Oxfam horrível, vi outros artigos, matérias, pesquisas, estudos, vídeos na internet. E assim, ninguém fala do porquê a desigualdade é um problema. Eles só citam que o 1% mais rico detém 50% a mais da riqueza, e cada hora esse número muda. Mas e por que isso é um problema? Por que como que se a gente mudasse isso, diminuiria a pobreza? Ninguém fala isso. E aí, um argumento que eu vi mais de uma vez, por isso que eu vou citar ele aqui, é o argumento da torta, que é horrível, mas enfim, vou explicar por quê. Imagina que você tem uma torta com 10 pedaços e você vai dividir esses 10 pedaços entre 10 pessoas. Cada uma pegou um pedaço, igualdade, maravilhoso, ninguém passa fome, todo mundo feliz, uhul. Aí chega o capitalista, malvadão, um empresário que só se preocupa com ele mesmo, egoísta, blá, 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 e pega 2 ou 3 pedaços dessa torta. Aí você tem uma desigualdade, essa pessoa vai ter muito, outra pessoa vai passar fome ou vai ter um pedaço muito pequeno ou nada. Por que esse argumento não faz o menor sentido? Ele parte da premissa que a economia é um jogo de soma zero, que a torta ou moeda ou casa, varia dependendo de quem está falando o argumento, é fixa na sociedade. Você tem um número de riqueza e a única forma de você conseguir fazer com que seja igual para todos ou que a qualidade do mais pobre suba é você dividindo essa riqueza total entre todas as pessoas. Só que não funciona assim em economia. Se você divide uma vez, na segunda vez vai ter menos, na terceira vez vai ter menos ainda, até que todo mundo fique igualmente pobre, como a gente viu acontecer na Venezuela, na Argentina, em Cuba, Coreia do Norte. Todos tentaram dividir a riqueza do país em vez de gerar riquezas. Se você quer melhorar a vida do mais pobre, a gente precisa pensar em formas de aumentar o número de tortas, ou moedas, ou casas, enfim, o que você quiser usar como referência, aumentando a riqueza do país. E parece óbvio o que eu vou falar agora, e é um pouco óbvio sim, mas países mais ricos, com mais riquezas, têm menos pobres. O pobre consegue mais oportunidades na vida. Países com menos riquezas, todo mundo passa fome igualmente. Como que a gente multiplica a riqueza? É isso que a gente tem que pensar para ajudar a pobreza. Em vez de dividir o pouco que a gente tem, cada vez que dividir vai ser um montante menor. Então, assim, esse artigo da Oxfam, que é uma porcaria, eu acho que ele só quer manipular a opinião popular mesmo, para fazer você acreditar que se você der o seu dinheiro para o Estado, ele vai ser um ser superior, iluminado e vai conseguir resolver o problema da pobreza. Trust me, it's not. E o que causaria essa pobreza, ou melhor, o que impede a geração de riquezas? Só no passado, em 2023, o Estado brasileiro roubou da população, via impostos, mais de 3 trilhões de reais. São 3 trilhões que são tirados da economia, isso é da população, do mais pobre, de mim e de você, e que vai para o Estado. Aí o Estado paga elite do funcionalismo público, paga viagem para político, salário de político, corrupção, empresinha amiga do rei e devolve uma esmolinha. Tá aqui. Ele tira a sua perna, te devolve uma bengala e se você reclamar, você ainda é egoísta. Você não tá dando valor para aquilo que ele te deu de graça. Sendo que a gente pagou por isso, pagou muito caro. A questão é que a gente não vê o dinheiro do imposto saindo todo dia do nosso bolso, porque ele sai aos pouquinhos. Mas quando a gente recebe via uma educação de graça, via um serviço público de saúde de graça, ele vem de uma vez. E a população pensa, nossa, ó, tá vendo? Se não fosse o Estado, não teria isso. Só que a gente já pagou por isso e pagou muito mais caro do que se fosse livre para escolher. O STF perdoou uma dívida de 10 bilhões de reais de uma empresa condenada na Lava Jato. Foram 10 bilhões de dinheiro tirados da população, tirado do mais pobre e que passou para o mais rico. O Estado ele aumenta a desigualdade que ele alega combater e perpetua a pobreza fazendo isso. E a gente ainda tem que ser grato por uma coisa que ele deu de graça, sendo que fomos nós que pagamos por isso. Os países com maior riqueza do mundo são também os países com maior livre mercado. E tem gente que fala que os países nórdicos são socialistas, sendo que eles são os países no topo do índice de liberdade econômica do mundo. Então, se a gente quer gerar riqueza, quer facilitar, quer ajudar os mais pobres, a gente precisa gerar riqueza. E como que a gente faz isso? Mais livre mercado, mais trocas voluntárias, mais capitalismo, menos Estado nas costas do cidadão. O objetivo de qualquer pessoa preocupada com a pobreza, preocupada com o próximo, deveria ser o de gerar e de aumentar, multiplicar as riquezas. Mas por que não se fala tanto nisso e se fala muito, toda hora, sobre desigualdade, que seria um problema?
Pensa que você é um político. O que dá mais votos? Você falar de um problema que está diminuindo, que está acabando naturalmente e que só aumenta quando é resultado da ação errada de um político ou de um Estado, que é a pobreza no caso, ou falar da desigualdade, que é um problema que talvez nunca acabe e que faça com que eles pareçam moralmente superiores, iluminados e preocupados com as injustiças do mundo. Yes. I say a lot of things. I'm a politician. E como o intuito deste canal é iluminar a escuridão através de ideias de liberdade, eu gostaria de recomendar outro canal, o Visão Libertária, o link vai estar aqui embaixo na descrição, e também indicar o livro, o hino ou o cântico, dependendo da tradução que você pegar, da Ayn Rand. É um livro sobre um mundo distópico com uma igualdade forçada. Eu acho que vocês vão gostar, é um livro bem fininho, vale a pena ler. E não adianta muito a gente assistir um vídeo no YouTube e o assunto morrer ali. Então eu criei uma comunidade, o Iluminando a Escuridão, vai ter Discord, vai ter WhatsApp, vai ter de tudo. Tudo que tiver, o link vai estar na descrição, entra lá e vamos conversar e debater ideias de liberdade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo do Iluminando a Escuridão e talvez até aprendido algo novo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!